Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre particularidades, sobre singularidade. Nós muitas vezes nos deparamos em diversos ambientes, em diversas situações, as pessoas serem comparadas umas com as outras. E isso independe de que essa pessoa seja uma pessoa com deficiência, com um transtorno ou com alguma singularidade específica que chame a atenção dos olhos. Então, muitas vezes, nós estamos o tempo todo sendo comparados com os nossos irmãos, com os nossos colegas de trabalho, com o nosso vizinho, com determinado profissional que tem a mesma profissão que nós. Então, as pessoas estão sempre desejando que nós sejamos iguais a outras pessoas. Só que nós precisamos desmistificar esse pensamento. Nós precisamos entender que cada pessoa é única. Cada pessoa será uma pessoa com suas particularidades, com as suas especificidades, o que a torna única. Não existe uma pessoa igual a outra. Elas podem ter semelhanças, mas iguais elas não serão, porque irá ter algo que é muito específico daquela pessoa que irá torná-la especial, diferente, única, singular. E nós, muitas vezes de forma equivocada, comparamos os nossos filhos uns com os outros quando nós falamos que um é mais inteligente do que o outro. Por que fulaninho não canta igual ao outro? Por que não tem habilidade com a poesia como o outro tem? Porque cada um vai sobressair em determinada coisa. Cada ser humano, ele terá habilidades diferentes para determinadas tarefas. E é isso que nos torna especiais, que nos tornam únicos em uma sociedade tão diversificada. Então, independente se o sujeito é atípico ou típico, nós estamos o tempo todo sendo comparados. E é isso que nós precisamos trabalhar na mentalidade das pessoas. Nós não podemos chegar em um ambiente, principalmente escolar, e comparar o aluno tal com o outro aluninho, porque se desenvolve mais do que o outro, o que tem de errado com o meu filho, que o outro aprende, ele não aprende. Ele aprende sim, só que ele aprende de forma diferente. Ele precisa de estímulos diferentes. Ele precisa de recursos diferentes. Assim como ele, de repente, vai sobressair na aula de futebol, o outro vai sobressair na aula de capoeira, e isso é diversidade. E nós precisamos entender isso, que ninguém será bom em tudo aquilo que fizer. Algumas coisas nós iremos fazer e vai ser maravilhoso, até porque é gratificante para nós exercer determinada tarefa. Já outras atividades podem ser que sejam difíceis. Pode ser que nós não tenhamos tanta habilidade para executar e está tudo bem.
Só que quando se trata de uma criança atípica, e nós aqui vamos dar ênfase ao autismo, as pessoas parece que não entendem que assim como todo e qualquer ser humano tem as suas particularidades, o autista também tem as suas particularidades. Nós não podemos pegar todas as pessoas com autismo e colocar dentro de um mesmo pacotinho e querer que elas sejam todas iguais, porque elas não serão. Elas são únicas também. Então é preciso que nós nos conscientizamos de que não podemos desejar que as pessoas sejam todas iguais, que as pessoas tenham as mesmas habilidades, as mesmas capacidades ou as mesmas limitações. Nós precisamos aprender a respeitar aquilo que o outro nos apresenta, porque são suas características específicas, são características próprias daquela pessoa. Eu, por exemplo, não gosto de desenhar, mas eu adoro pintar. Então, é uma habilidade que eu tenho com a pintura, mas não com o desenho. Isso não quer dizer que eu não possa ser habilitada a gostar de fazer também desenhos. Mas as pessoas precisam entender que eu não tenho que me moldar conforme a necessidade do outro, conforme a necessidade de uma sociedade. As pessoas precisam me respeitar da forma que eu sou. E isso nós precisamos levar também para as pessoas com deficiência, para as pessoas com autismo. Por que eu estou focando no autismo? Porque parece que as pessoas têm dificuldade de entender que o autista, ele não é igual em todas as crianças. Cada criança terá algumas limitações específicas, algumas terão algumas habilidades, outras não. Nós podemos nos deparar com autistas que interagem, que se comunicam, que falam sem nenhuma dificuldade. Mas nós também vamos nos deparar com outras crianças ou adolescentes autistas que terão essa dificuldade de interação, essa dificuldade de se comunicar com outras pessoas. Nós precisamos entender que isso não é porque ela não é motivada, não é estimulada a fazer, é algo muito particular dela, ela não consegue e precisa ser respeitado. Alguns autistas vão conseguir ir para a escola, vão conseguir interagir, vão conseguir aprender, vão até chegar à universidade. Outros sequer irão conseguir segurar um lápis. Então, nós precisamos parar de comparar os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos pacientes. Nós precisamos trabalhar aquilo que ele tem a nos oferecer e não maximizar aquilo que ele não é capaz de oferecer. Nós precisamos entender que alguns autistas irão ter um certo excesso de fome. Vai gostar de comer e vai comer todo tipo de alimento. Alguns autistas terão seletividade alimentar. E isso não quer dizer que é uma criança ou um adolescente fresco, não. Ele tem problemas com o cheiro de algum alimento, com o sabor, com a textura. Então, ele não está sendo seletivo na sua alimentação por conta de uma frescura. É porque realmente aquilo o incomoda. Sentir aquele cheiro
daquele determinado alimento, para ele é prejudicial, para ele é doloroso. Então, nós não temos que forçar uma pessoa, independente de qual deficiência ela tenha ou qual doença ela tenha, de fazer aquilo que nós julgamos que seja o correto. Não existe o correto. Cada um faz a opção daquilo que é melhor para si. E assim como a pessoa autista, ela também tem autonomia para decidir o que quer e o que não quer. Nós precisamos entender também que alguns autistas irão precisar fazer uso de medicação, enquanto outros não irão precisar. Nós sabemos que algumas crianças ou adolescentes com autismo, eles apresentam outras comorbidades e muitas vezes essa medicação ela vai precisar para dar uma melhor qualidade de vida ou tratar uma outra comorbidade que essa criança tem juntamente com o autismo, como, por exemplo, uma ansiedade, um transtorno opositor desafiador, ou um TDAH. Então, nós precisamos também entender que algumas irão precisar desse suporte medicamentoso, outros não, e tá tudo bem. Às vezes, nós achamos que algumas atitudes, alguns comportamentos do dia a dia, como por exemplo, se levantar, escovar os dentes, tomar banho, dar um abraço no pai ou na mãe, sentar para tomar café, são atitudes muito simples. Pode ser que seja simples para nós, para outras crianças ou até mesmo para alguns autistas, mas não para todos. De repente, o simples pegar uma escova para escovar os dentes pode ser algo sofrido, doloroso. Imagina você esfregando os dentes de uma pessoa com autismo e se ela tiver hipersensibilidade. Imagina você abraçando uma criança com autismo que não gosta do toque, que não gosta de ser abraçada, tocada. Imagina você forçando uma criança pela manhã a abraçar alguém, a cumprimentar alguém ou a comer algo que ela não queira comer. Então, nós precisamos entender que as pessoas são singulares. Elas apresentam características muito específicas e nós não podemos forçar a ninguém a fazer aquilo que ela não quer. Independente se essa criança ou se esse adolescente possui uma particularidade voltada para questões de transtornos, de deficiência ou do que quer que seja, ela merece ser respeitada e acolhida nas suas escolhas, nas suas decisões, assim como nós gostamos. Se alguém nos oferecer, por exemplo, uma sopa de mocotó, e se eu não gosto, eu não sou obrigada a tomar. Então, as pessoas precisam respeitar os gostos, os desejos, as vontades umas das outras. E muitas vezes nós nos deparamos com o julgamento também voltado para os pais, né? Às vezes é uma criança que está numa sala de espera, esperando por um atendimento, e aí de repente ela apresenta uma desregulação ou tem algum comportamento que para as pessoas que estão ao redor não é apropriada,
E muitas vezes elas fazem pré-julgamentos, elas fazem comentários desnecessários para esses pais. É importante que nós entendamos que esses pais já carregam com eles muitas dores, muitas lutas, muitos preconceitos. Então, eles já estão fragilizados por conta de várias situações. Eles não precisam mais serem julgados por mais situações que eles irão vivenciar no dia a dia com seus filhos. Então, que nós possamos ser mais mãos estendidas, braços abertos para acolher, para compreender, para ajudar e menos dedos para apontar. Muitas vezes, essas famílias, principalmente atípicas, elas só querem ser acolhidas, elas só querem ser compreendidas. E para você, talvez, se for difícil ser empático, ser acolhedor, que você simplesmente não faça nada. Não faça julgamentos e também não ajude. Porque quando nós não estamos na situação, nós não sabemos exatamente o tamanho da dor do outro. Infelizmente, muitas vezes as pessoas só se sensibilizam com a dor do outro quando está vivenciando aquela situação ou quando tem algum membro de sua família que esteja passando pela mesma experiência. Então, que nós possamos lutar, nos empenharmos por uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais acolhedora, uma sociedade que respeite as diferenças, as limitações e as dificuldades uns dos outros. Que nós possamos ser amor e não preconceito. Um abraço carinhoso a todos vocês.